Oi, eu vou falar sobre politrauma e alguns tipos de traumas. Bom, no politrauma, antes mesmo de sair da viatura, o socorrista ele deve avaliar a segurança da cena. E quando ele vai abordar o cliente, ele tem que avaliar de acordo com o XABCD. O que é o XABCD? A primeira coisa que ele tem que observar é o X, que significa hemorragia grave, ou seja, aquela hemorragia ensanguinante que jorra sangue. Então, a primeira coisa que ele deve fazer é ocluir, um curativo compressivo, comprimir o local, né? Assim que ele fizer isso, ele vai ir para o A. O A, ele é a abertura de vias aéreas. Então, o X é aquilo de mais importante do XABCDE. Em seguida vem o A, de vias aéreas. Ou seja, se ele vai abrir as vias aéreas, se precisar, o paciente vai ser intubado. E nessa etapa também, quando alguém vai fazer a abertura das vias aéreas, se coloca o colar cervical, que ele faz aquela extensão, não uma hiperextensão, por conta do risco de ter uma fratura ali na cervical, essa região aqui atrás do pescoço, mas abrindo, e dependendo se a pessoa estiver inconsciente, se tiver com aquela mandíbula dura, vai colocar a cânula de Guedel, que é um dispositivo que vai facilitar para que a boca desse cliente ele fique aberta, para ter essa melhora nas vias aéreas ou para uma possível intubação. Depois vai para o B. O B ele vem de respiração e ventilação. Nesse momento você vai observar se vai precisar de oxigenoterapia, né? Se vai precisar de uma máscara não reinalante. Vai observar se a pessoa está com dificuldade para respirar. E o C é de circulação. Então é muito importante verificar a perfusão dos membros e pequenas hemorragias, cortes, fazer um curativo oclusivo ou até mesmo observar sinais de hemorragia interna. É muito importante. Verificando também o pulso, ver se não está com pulso fino, pode indicar uma hemorragia interna, por exemplo, se não houver nenhuma hemorragia aparente. E também avaliar a perfusão, por exemplo, apertar os dedos da mão e dos pés por 10 segundos, você solta. Se não voltar aquele preenchimento capilar, em até 2 minutos pode indicar uma perfusão não tão boa. E o D é de disfunção neurológica. E nessa etapa você observa se o paciente está consciente, se ele está orientado, observa as pupilas, observa a escala de Glasgow. Então é muito importante para você ver qual é o nível de consciência, né, o nível neurológico, e para ver se vai precisar de uma intubação, porque se o paciente estiver muito instável neurologicamente, os outros sistemas do corpo dele vai parar de funcionar sozinhos, né? Então vai ser necessário uma intubação para preservar a oxigenação dos órgãos, da demanda. E é muito importante nessa etapa observar as pupilas, se elas estão isocóricas, que são aquelas pupilas iguais, se elas estão anisocóricas, ou seja, an vem de uma coisa que não. Por exemplo, aeróbio significa uma coisa com oxigênio. Anaeróbio significa não oxigênio. Então, tudo que tem an antes significa não. Então, se ela está anisocóricas, significa que as pupilas estão diferentes, ou seja, uma está aquela pupila bem dilatada e a outra está uma pupila bem contraída. Enquanto as pupilas isocóricas, iso, prefixo iso, significa iguais, entendeu?
Se elas estiverem mióticas, elas estão contraídas. Eu lembro disso porque eu faço uma associação. Ou seja, mio, eu conheço esse prefixo, né, mio, como músculo. Então, miocárdio, músculo do coração, miométrio, músculo do útero. Então, mio eu lembro de músculo, e quando eu lembro de músculo, eu lembro de contração. Então, uma pupila miótica é uma pupila contraída. E daí tem a pupila midriática, que é aquela pupila dilatada, tá? Então é isso. O D é a disfunção neurológica, né? É observar as pupilas, se elas estão iguais, se elas estão diferentes. É observar se está consciente, se está orientado. E a escala de Glasgow serve para isso. E o E vem de exposição. É muito importante quando você vai abordar o paciente, você fazer aquele exame, aquela avaliação física, né? Apalpar o corpo do paciente para ver se não tem nenhuma fratura, algum ponto que ele sente mais dor, que possivelmente tenha uma fratura. E é muito importante também visualizar, né? Ver se não tem um hematoma, um edema. E por isso que é muito importante expor o corpo do paciente, né? Cortar as roupas, né? Ou abrir a camisa, coisa assim. E geralmente essa etapa é feita dentro da ambulância para não expor, né, esse paciente na frente de outras pessoas. A segunda etapa da avaliação é realizar o sample, uma avaliação secundária depois que faz o XABCDE. A primeira coisa do sample é avaliar sinais e sintomas e queixas que esse paciente apresenta. Então, aferir a saturação, a pressão, perguntar o que ele está sentindo, glicemia, coisas que são muito importantes para depois informar o médico regulador. O A é de alergias, então é muito importante perguntar se não tem alergias a medicamentos. O M é o medicamento que ele faz uso. E isso é muito importante porque às vezes essa pessoa faz o medicamento, né? E esses medicamentos já são de alguma doença que esse paciente tem, e isso é muito importante também para você saber, por exemplo, um possível estado clínico desse paciente. E também, por exemplo, às vezes a pessoa sofreu um acidente porque ela teve alguma complicação, porque ela não tomou o remédio, entendeu? E o P é de passado médico ou patologia de base, ou seja, é aquilo que o paciente já tem, né, que não foi causado ali na hora do acidente. Então, de repente, ele tem uma diabetes, uma pressão alta, uma cardiopatia. Então, às vezes, essa pessoa já tem alguma doença, né, ou algum passado médico que ocasionou o acidente ou que possa ser importante ter essas informações. E L é de líquidos e alimentos ingeridos na última hora. E o E é de eventos e ambiente, ou seja, coletar informações do que aconteceu aquele evento, o que aconteceu naquele acidente, tudo que tem a relação com o trauma, né, com a cena. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a escala de Glasgow. A primeira parte que você começa a avaliar é na abertura ocular. Então, você vai observar. Quando você chegou no cliente, né, no paciente, ele abriu os olhos espontaneamente, ou seja, sozinho, né? Você apareceu e a pessoa já abriu o olho. Isso é bom. Então, a pontuação vai ser 4. Se a pessoa, você chegou a abordar ela e ela estava com os olhos fechados, mas você falou para ela, chamou ela, ela abriu os olhos. Então, a pontuação é 3. Se você chegou, ela não estava de olhos abertos, você chamou, ela não abriu o olho, mas você fez um ponto de pressão, né? Alguma coisa que pode ter causado uma dor, a pessoa abriu os olhos. Isso é uma pontuação 2. E se você fez, chamou, se você fez algum ponto de pressão e a pessoa não teve abertura ocular, então é 1.
Agora, sobre a resposta verbal. Você observa que o paciente está orientado, está consciente, então é 5 a pontuação. Agora, se a pessoa está meio confusa, falando coisas, palavras confusas, não está orientada em tempo, em espaço, então a pontuação é 4. Agora, se a pessoa fala palavras inapropriadas, aquelas palavras soltas, desconexas, então a pontuação é 3. Agora, se fala palavras incompreensíveis, grunhidos, a pontuação é 2. E se a pessoa não fala, é 1. Agora, na resposta motora, né, que tem a ver ali com os movimentos. Se a pessoa obedece o comando, você fala para ela levantar a mão, apertar a mão, levantar os pés, isso daí é uma pontuação 6. Agora, se a pessoa não obedece os comandos, mas você toca, né, faz a palpação e ela localiza a dor, então a pontuação é 5. Se ela faz movimentos de retirada, tipo aquele puxão ali na hora que alguma coisa doeu, é pontuação 4. Se ela faz uma flexão normal dos membros, é 3. E se a flexão nessa extensão é anormal, é 2. E se não tem resposta motora, é 1. E essa última parte aqui, que é a resposta pupilar, ela vai subtrair, ou seja, se a pessoa ficou com uma pontuação total de 13, ou de 7, ou de 8, e daí você foi avaliar as pupilas dela e deu aqui nenhuma resposta pupilar, né, daquela avaliação que eu falo de fotossensibilidade, né, de quando você joga uma luz ali no olho, se ela não tem nenhuma reação, então é 2. Então você vai tirar 2 pontos dessa pontuação que você calculou, desses 3, ocular, verbal e motora. Então, se não teve resposta, você tira 2. Agora, se teve resposta aos estímulos apenas em um olho, daí você subtrai 1. Agora, se ela teve, você jogou a luz ali e a pessoa teve aquela resposta ocular, pupilar dos 2 olhos, então você não tira nada. Agora, falando sobre o trauma crânioencefálico. O que é o trauma crânioencefálico? É qualquer lesão traumática que afete o cérebro e suas estruturas subjacentes. O que é o cérebro? O cérebro é toda essa massa aqui rosinha. Só que o cérebro, ele é uma parte do encéfalo, que é esse total aqui, que engloba o tronco, o bulbo e outras regiões que são muito importantes. Então, qualquer trauma nesse encéfalo, né, que é toda essa estrutura, é um TCE. E ele tem de várias gravidades, né, de várias formas de ser um TCE. Ou seja, e de acordo com essa tabela, essa escala de Glasgow, né, você vai observar também de acordo com a pontuação. Se a pessoa teve uma pontuação 15 ou 13, 15, 14, 13, foi um TCE leve, porque é uma pontuação até que boa de Glasgow. Agora, se a pessoa teve um Glasgow de 12 a 9, então é um TCE moderado. Agora, se teve 8, 3, é grave. É um TCE grave. Agora, quais que são os cuidados de enfermagem? Primeiro, no PH, né, que é aquele atendimento pré-hospitalar. Conhecer os protocolos para você seguir certinho o que deve ser, né? Realizar assistência conforme a sua competência, ou seja, tem coisas que são privativas do técnico, tem que no caso o condutor ele ajuda em muitas coisas, mas tem coisas que é aptidão do técnico, tem coisas que é privativa do enfermeiro e tem coisas que são privativas do médico. Medidas de segurança e precaução padrão, que é o uso do EPI, né, a biossegurança. No hospital, também vai ser utilizada a precaução padrão, a monitorização,
aquele acesso calibroso, observar e comunicar. O nível de consciência é muito importante, principalmente quando afeta partes neurológicas. Cuidados com analgesia, provavelmente essa pessoa vai estar com dor. Balanço hídrico, né? Também isso inclui diurese, prevenção de queda e lesão por pressão, que isso já é padrão. Cuidados com oxigenoterapia, PAM, que é a pressão arterial média, e a pressão intracraniana, que é a PIC. Por conta que às vezes a pessoa teve um inchaço ali do encéfalo, pode aumentar essa pressão intracraniana, que vai afetar muito o cliente. Dieta ou jejum, mudanças de decúbito, se não for contraindicado por causa da PIC, porque um paciente que, se ele tá com a PIC, deve ter muito cuidado nessa realização do decúbito, tem que ser realizado conforme orientação médica, e curativos. E aqui alguns sintomas leves, né, de um TCE, que são dor, edema, que é o inchaço, tontura, cefaleia, que é dor de cabeça, confusão e visão dupla. Agora, os moderados é a perda de consciência por menos de 30 minutos. Agora, o TCE grave, ele envolve sangramento na cabeça, envolve ou sangramento no rosto, aquele hematoma que se espalha para o rosto, otorragia, que é o sangramento dos ouvidos, epistaxe, que é o sangramento nasal, dor, né? E dificuldade para falar, aquela afasia ou compreensão. E as complicações são convulsão, abscesso, epilepsia e infecções como meningite. Agora, falando um pouco do trauma raquimedular, que é um trauma, né, em qualquer lesão ou trauma que aconteça na coluna vertebral, incluindo ou não a medula ou as raízes nervosas. E essas lesões, elas vão variar de acordo com a complexidade. Se for uma lesão ali na cervical, que é essa parte aqui da coluna vertebral, que está aqui mais perto da região do pescoço. Então, nesse caso, dependendo se for uma lesão aqui, a pessoa pode ficar tetraplégico, ou seja, não mexer dessa área que foi afetada para baixo, né? Não sentir, não conseguir mexer, não conseguir controlar a partir dessa região. Ou seja, braços e pernas. Agora, se a lesão for abaixo da cervical, por exemplo, uma lesão na coluna torácica, na lombar ou na sacral, né? Dependendo, a pessoa pode ficar paraplégica, ou seja, não conseguir o movimento das pernas, ou pode envolver também a perda do controle dos esfíncteres. E quais são os sintomas ou sinais? No trauma, a pessoa vai sentir dor, vai poder ter alguma deformidade ali na região. O priaprismo, que é aquela ereção que não cessa. Dormência ou formigamento e perda da força no esfíncter, ou seja, a pessoa não consegue segurar as eliminações fisiológicas. Quais que são os cuidados, né, ali realizar no APH? Então, conhecer os protocolos, é claro, realizar conforme as suas competências, medidas de segurança e a biossegurança, né, que é a precaução padrão, os EPIs. Muito importante também, né, colocar o colar cervical, fazer a mobilização, fazer o pranchamento e fazer a movimentação em bloco, né, minimizando os riscos, e fazer o transporte, né, na prancha rígida. E no hospital, obviamente, a precaução padrão, a monitorização, o acesso calibroso, observar os níveis de consciência, cuidados com analgesia, balanço hídrico, prevenção de queda, LPP, oxigenoterapia, dieta, mudança de decúbito, curativos também é importante.
Agora sobre lesão músculo-esquelética. O que é a lesão músculo-esquelética? Envolve o sistema músculo-esquelético, que é a estrutura músculo conectada ao osso. Então, qualquer lesão que envolva essa região, músculo, ossos, ligamentos, é uma lesão músculo-esquelética. Uma entorse, por exemplo, que é uma ruptura ou algum problema que houve ali nos ligamentos. Isso é uma entorse. Agora, se um osso ele deslocou do lugar, né? Teve um deslocamento, é uma luxação. Agora, se o músculo ele rasgou, ele teve uma ruptura ou uma distensão, é um estiramento. Agora, se houve uma fratura é a ruptura do osso, quebra da continuidade do osso. Então, ela pode ser exposta quando sai para fora da pele ou pode ser fechada, continua íntegra. E como que deve ser avaliada essa lesão musculoesquelética? Tem que avaliar a perfusão, a circulação, então verificar o pulso, se ele tá fino, ou seja, verificar aqui na radial, ou ali nos pés, ou uma lesão de membros inferiores. Fazer aquele teste da perfusão, de comprimir os dedos, ver se volta o preenchimento capilar. E a avaliação de sensibilidade, tocar levemente nesse paciente e se a pessoa queixar, né, de uma hipersensibilidade, pode ser a lesão musculoesquelética. Também avaliar a movimentação, se consegue levar as mãos, se consegue levantar os pés, se consegue pressionar os pés contra as suas mãos. E quais que são as complicações de uma lesão musculoesquelética? Uma das complicações muito comum é a embolia pulmonar, que é causada pelo deslocamento de um coágulo formado na rede vascular venosa profunda, que essa estrutura aí é vascular que estão perto das regiões ósseas profundas, e pode acontecer nesses pacientes. Por quê? Por conta de ter uma ruptura ou de acometer alguns vasos, pode formar um coágulo ali naquela região e pode deslocar até o pulmão, causando uma embolia pulmonar. Também pode acontecer uma embolia gordurosa, mas ela é menos comum, que é quando uma placa de gordura ela se move, causando também uma obstrução. Ela se locomove ali na corrente sanguínea e causa a obstrução. Quais que são os princípios de imobilização? Estabilizar manualmente a lesão, remover as vestes sobre o local, cobrir a ferida, se estiver sangrando, fazer um curativo compressivo, avaliar, retirar excesso de sujidade, mas não necessita a lavagem da ferida, avaliar a perfusão, sensibilidade e imobilizar a articulação em cima e embaixo, mas não garroteando e também não não tentando consertar aquele membro. E verificar a perfusão após a imobilização, porque pode estar garroteando, pode estar diminuindo ainda mais o fluxo. E realizar essa imobilização com a tala, pode ser a flexível, principalmente quando tem uma fratura exposta. E é isso.